Assim escreveu o profeta. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Amém. Amados irmãos, no livro do profeta Isaías tem várias outras passagens semelhantes como essa. Uma característica no livro do profeta Jeremias é que ele se usa de algumas parábolas, algumas metáforas, algumas figuras de linguagem, para com isso trazer uma lição muito importante para o povo de Deus. Aqui é o vaso do oleiro, no capítulo seguinte é a botija quebrada. Em outras passagens ele vai falar de um jarro quebrado, um cinto de linho e por aí vai. Diversos recursos que Jeremias utilizou para servir de meio, de um instrumento, para ilustrar algumas verdades e trazer algumas lições espirituais muito importantes para o povo de Israel. E aqui nós temos esse recurso que o profeta utilizou, sob o mandado do Senhor, é claro, sob a experiência e o trabalho do oleiro com o barro. E como toda parábola, tem sempre uma lição por trás delas, essa também não é diferente. E a gente começa a perceber na leitura desse texto as coisas que Deus queria ensinar para o povo de Israel por intermédio do seu servo, o profeta Jeremias. Ele recebeu, portanto, esse mandado do Senhor: Jeremias, vai até uma olaria, desce até uma olaria e veja lá como é que trabalha o oleiro com barro. E Jeremias, como bom servo do Senhor, desceu à casa do oleiro, e aí ele começou a assistir aquela cena, aquele trabalho do oleiro, trabalhando o barro, e daquele barro saindo e formando um utensílio, o vaso. Acontece que no meio do processo produtivo, do trabalho do oleiro, um acidente ocorreu, O vaso quebrou nas mãos do oleiro. Talvez só um artesão, alguém que trabalha assim, sabe quanto custa, quanto deve doer no seu processo de trabalho, na sua obra-prima, ver se aquele objeto se estragar na mão assim. Deve doer. Nossa, estava tão bonito, já estava pronto de ser utilizado para embelezar, decorar e enfeitar aquele ambiente, mas quebrou o vaso. E dá um trabalhão, deve dar um trabalhão. Logo, é de se pensar que ele pode desistir, deixar de lado, ou se aventurar ao trabalho árduo, difícil, de novo. E Jeremias viu que esse oleiro era um oleiro persistente, determinado. O vaso quebrou nas suas mãos, mas ele
decidiu: eu vou fazer outro vaso. E ele fez outro vaso. E ali, como o Senhor disse: olha, a Jeremias, vai lá e tu vai receber uma palavra da minha parte. E de fato, Jeremias recebeu uma das maiores palavras do Senhor, uma grande revelação de Deus para todos nós, uma palavra de esperança, uma palavra de alívio, de conforto para o povo de Israel. O Senhor respondeu por intermédio, através da boca do profeta, dizendo: poxa, Israel, vocês viram como fez, como aconteceu com este oleiro? O vaso quebrou nas mãos dele, ele todavia fez outro vaso. E o Senhor disse: eu não posso fazer do mesmo jeito, do jeito que esse oleiro fez, eu também não posso fazer igualmente com vocês, povo de Israel. Sabe por quê, povo de Israel? Eu sou capaz de fazer a mesma coisa que esse oleiro fez, porque todos vocês são como barro nas minhas mãos. Glória a Deus. Dê glória a Deus por isso, porque nós estamos nas mãos de Deus. Todos vocês aqui, todos nós estamos nas mãos do Senhor. Estamos nas mãos do Senhor. E essa passagem realmente ela nos faz pensar, ela traz tantos mesmos ensinos para nós. Ela nos revela que só uma pessoa é capaz, né, de criar todas as coisas. Ela mostra só aquele que é capaz de criar todas as coisas. O homem até pode criar muitas coisas, ele tem criado, só que ele cria sempre alguma coisa feita de outra coisa, né? Já existe alguma coisa, ele pega a perfeição e faz mais. Mas o nosso Deus, o oleiro eterno, é aquele que é o único capaz de criar todas as coisas do nada. Não é assim que diz o escritor aos Hebreus, né? Que as coisas que foram feitas vieram do nada e se tornaram a existir. Ela mostra também o lado frágil da nossa humanidade. Vaso, que representa todos os homens, a natureza humana, ela mostra o quanto nós somos frágeis demais, como nós podemos nos quebrar, como nós podemos nos estragar, e muitas das vezes nos estragar da noite para o dia. Já viram isso? Já constataram isso? Pessoas tão bem ajuizadas, tão sensatas, da noite para o dia, põem tudo a perder nas suas vidas. É próprio, né? A natureza humana é frágil, o barro é frágil. Dizem aí, não sei, alguns profissionais de obras, né? O barro, não sei se o barro muitas das vezes é desprezado, e no lugar do barro é utilizado outra matéria-prima para tornar a construção, a obra muito mais forte. E essa passagem também ela vai nos lembrar que é impossível por nós mesmos tentar refazer, reconstruir as coisas. A gente pode até aqui acolá envidar algum esforço, mas a obra o ato de refazer de forma perfeita, plena e capaz, a gente tem que reconhecer que somente o oleiro eterno é capaz de realizar. É o que o Senhor disse aqui a respeito dessa experiência do oleiro, que trabalhando com aquele barro, fazendo um vaso, o vaso quebra, se estraga na mão dele, mas o vaso por si só, o barro por si só não foi capaz de se refazer. Foi necessário que o oleiro precisasse refazer aquele barro.
Como falei, essa é uma palavra que nos traz esperança. Essa é uma palavra que é realmente uma luz no fim do túnel. Vaso quebrado, vaso estragado. Às vezes, o vaso quebrado, o vaso estragado, pode ocorrer de duas formas, né? O vaso estava nas mãos, o vaso estava nas mãos do oleiro, e mesmo assim, o vaso acabou estragando. Nós dissemos que todos nós estamos nas mãos de Deus. E enquanto nós estamos nas mãos de Deus, há segurança, esperança para nós. Há proteção para nós. Mas às vezes a gente cai das mãos do Senhor. E não é por falta do descuido de Deus, desse oleiro, mas por nossa própria conta e risco, deixamos cair das mãos do oleiro. É que nem esse tablet aqui que está na minha frente, né? Se der um descuido, ele cair aqui, quebra, e já era. Aí foi um descuido meu, ele cai. Mas não é assim de nós para com o Senhor. Nós nos estragamos, nós quebramos, muitas das vezes, por nossa própria vontade. Nós não queremos ficar, nós decidimos sair das mãos desse oleiro. Mais adiante, aqui nessa passagem, diz que o povo de Israel estava tão resoluto, tão deliberado em viver na sua apostasia, que eles disseram assim para o Senhor, aqui no versículo 12 deste capítulo. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Foi essa a resposta que o povo de Israel disse para o Senhor, mesmo diante da tentativa e da disposição e da mostra do Senhor, dizer para eles: eu posso refazer vocês, eu tenho poder de refazer a vida de vocês. Mas eles estavam dizendo: não queremos, não há esperança para nós, não fica esperando, porque a gente não vai voltar, não fica esperando, porque nós não queremos mais te servir. Eles queriam ser para sempre um vaso mesmo estragado, não queriam ser refeitos, colocar-se de volta novamente nas mãos do Senhor Deus, nas mãos do oleiro eterno. Alguém aqui hoje de manhã também ressaltou, relembrou aquilo que hoje eu vou dizer agora à noite, que mostra muitas das vezes aquilo que é capaz de quebrar, as nossas vidas. O pecado, a decisão deliberada nossa de viver uma vida consoante os nossos, como disseram aqui o povo de Israel, consoante os nossos próprios projetos. Um pecado é capaz de nos estragar. O pecado é capaz de quebrar a nossa comunhão com Deus, porque o pecado é isso, é a decisão nossa de não viver mais, de não querer estar mais nas mãos do Senhor, de não querer estar mais nos cuidados do Senhor. Isso é a decisão deliberada. Mas outros motivos também de nos sentirmos quebrados, não somente o pecado, mas as pressões da vida, As vicissitudes da vida também são capazes de nos quebrar. As tribulações da vida também são capazes de nos estragar. As tristezas deste mundo, as pressões diárias da vida também têm uma força muito grande de quebrar-nos, de nos desanimarmos, de tirar a nossa motivação e a nossa alegria de servir ao Senhor. São também capazes de quebrar a nós, de fazer-nos tirar das mãos do
nosso oleiro. Mas como disse aqui, é uma esperança para nós. Temos uma boa notícia da parte de Deus, é que qualquer vaso quebrado, qualquer vaso estragado, ele pode ser refeito. Foi o que Deus disse aqui, nós estamos reiterando, batendo nessa tecla de novo. O vaso quebrado, o vaso estragado pode ser refeito. Eu lembro de que num círculo, nos grupos de oração, eles cantavam uma música bem, no estilo assim, bem pentecostal, e a letra dizia mais ou menos assim, falava assim, dizia o nome de alguém, né? Fulano, você tem que descer na olaria de Deus. Fulano tem que descer na olaria de Deus. Desce como vaso velho e quebrado, e sobe como vaso novo. Desce como vaso velho e quebrado, sobe como vaso novo. Está bonitinho de se cantar naquela época. E está certo. A inspiração dessa música está perfeitamente correta. O vaso que se sentir quebrado, estragado, tem esperança de ser um vaso novo, refeito, útil para Deus e para os homens. Mas é preciso ter que descer. É preciso querer estar nas mãos desse oleiro. Só assim poderemos ser um vaso novo. Só assim nós poderemos ser de novo vasos de grande utilidade. Há exemplos na Bíblia de muitas pessoas que foram quebrados, foram vasos que eram vasos estragados, mas que depois resolveram ir para a olaria de Deus e Deus refez as suas vidas. A Bíblia fala de Pedro. Pedro um dia foi quebrado, estragado pela covardia, pelo medo, mas um dia ele se voltou para o Senhor e Deus fez aquele homem um vaso de muita coragem, de muita intrepidez. Depois que Deus refez aquele vaso, Pedro, ele pregava o evangelho com toda ousadia, com toda a coragem em Jerusalém, e as pessoas ficavam estateladas, perplexas. Esse homem aí, quem diria? Porque ele esteve na mão do Senhor. Porque Deus refez Pedro, e Deus também pode refazer você. O apóstolo Paulo também é um exemplo de um vaso que foi quebrado, estragado, e ele também ali foi moldado poderosamente nas mãos do Senhor. Dispensa comentário do apóstolo Paulo. Mas é conveniente lembrar, né, quem era aquele homem. Ele disse que ele era uma criatura assim que, sabe, ninguém queria estar perto dele. Ele saía prendendo, mandando matar as pessoas, perseguindo a igreja do Senhor. E ele chega até a dizer, chega um ponto da vida dele que ele diz que por esse passado ele não se sentia digno de ser um apóstolo, um servo do Senhor. Mas Deus pegou aquele vaso estragado, inútil, e fez dele um vaso poderoso nas mãos do Senhor. Eu nem queria ler em virtude do tempo, mas não tem como evitar não, vou ter que ler essa passagem. Eu vou ler sobre essa conversão, sobre como foi Paulo lá na olaria de Deus, aqui de forma resumida, em Atos 9, no encontro dele ali com Ananias, Atos 9, a partir do versículo 15, Atos 9, 15, mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, pôs sobre ele as mãos, dizendo: salve, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor.
É assim que acontece com o vaso velho, quebrado, né? Deus, quando vai para a olaria de Deus, quando resolve cair nas mãos de Deus, Deus faz assim, enche do seu Espírito Santo, faz dele um instrumento escolhido. Glória a Deus. E por último aqui eu citei um exemplo hoje de manhã, que está lá na Epístola de Paulo a Filemon, que ele fala de um homem que também era um vaso sem utilidade alguma, mas ele caiu nas mãos do Senhor. Ele também foi na olaria de Deus, caiu nas mãos do oleiro eterno, e ele foi mudado. Diz aqui na Epístola de Paulo a Filemon 11, 10 e 11: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Glória a Deus. Só uma coisa que eu não falei hoje de manhã sobre essa passagem aqui. Dizem que o nome de Onésimo, o significado dele é útil. Aí dizem que Paulo estava fazendo um trocadilho, uma brincadeira com o nome dele. Aproveitou e disse que acabou trazendo uma grande verdade. Ele não é somente, ele antes era inútil para você, mas hoje que ele se converteu, que ele hoje é uma nova criatura, que ele hoje é um novo vaso, ele esteve nas mãos do oleiro eterno, agora ele é uma nova pessoa, ele é de muito valor, ele é de muita utilidade para Deus e para os homens. Glória a Deus. Como disse alguém, encerro com essas palavras: nas mãos do oleiro, o barro pode se tornar um objeto de grande beleza e utilidade. Eu não sei como você se sente, eu não sei como você está, eu não sei como você tem passado. Como eu disse, às vezes as tribulações dessa vida nos quebram, sabe? Nos deixam frangados, nos deixam só um caco. Mas esse Deus é poderoso. Este oleiro eterno, ele é muito paciente, ele é muito amoroso, ele é poderoso, só ele, para juntar cada caco da nossa vida e nos fazer novamente um vaso novo, útil para a sua obra. Você quer ser esse vaso? Então Deus vai fazer isso no vaso, né? Aleluia, aleluia. Vamos cantar aquela música, aquele corinho tão gostoso, tão bonito, que diz assim: eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Vamos esperar que nossos músicos se aproximem aqui para nos ajudar a acompanhar. Convido você, vamos cantar este cântico que expressa uma oração, um desejo nosso de ser realmente um novo vaso, limpo, cheio, como foi o vaso Paulo, cheio da graça, do poder do Espírito Santo, um instrumento escolhido. É isso, que seja esse o nosso desejo para 2020, para esses 366 dias. Olha que esse ano é bissexto, são 366 dias, viu? Não esquece. Nesses 366 dias, Senhor, eu quero ser um vaso novo, eu quero deixar de ser um vaso velho, um vaso estragado, um vaso quebrado. Eu quero ser um vaso feito, novo nas tuas mãos. Me dá o tom de novo, hein? Só.